3 exercícios indispensáveis para quem tem lesões no ombro. Eu vou passar para vocês nesse vídeo o passo a passo e o porquê que esses exercícios, na minha opinião, são indispensáveis para qualquer tipo de lesão, especificamente aquelas que têm excesso de movimento, que têm hipermobilidade envolvida, tá? O conteúdo vai ser bastante prático, mas eu tenho que sim dar uma fundamentação para vocês. Então, você tem lesão no ombro? Acompanhe o vídeo que vai valer muito a pena. Vamos lá! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular e aqui no meu canal, você já sabe, eu falo sobre dor, exercício, lesão e como melhorar a sua dor, o seu quadro disfuncional, focando na causa primária. No real problema, no começo do contexto do problema, tá? Se você é novo por aqui, não conhece o canal, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho aqui para inscrever, já larga o joinha para ajudar o vídeo a crescer, vocês sabem que isso é importante para que a plataforma do YouTube entregue o conteúdo. Tá? Então já deixa o joinha, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, compartilha com o grupo da família e tudo mais, tá bom? Esses são os informes gerais. Eu quero dizer para vocês antes de começar o vídeo que eu estava bem ansioso para voltar a fazer conteúdo para vocês aqui no YouTube. Eu fiquei ali algumas semanas, aproximadamente 5 ou 6 semanas, não sei certinho, sem produzir um conteúdo em vídeo, porque nós estávamos num período de lives sobre a nossa metodologia de trabalho, né? Nós trabalhamos aqui na clínica com 4 pilares essenciais para a saúde plena e a gente fez 5 aulas explicando esses pilares, tá bom? Agora, na quarta-feira, no momento que eu gravo nesse vídeo, será descontinuado o último vídeo, mas para quem não viu, esses vídeos vão ficar arquivados, quiçá um dia eu vou distribuir para vocês, tá? Bom, pessoal, agora que eu falei o motivo pelo qual eu estava meio ausente aqui no YouTube, eu trouxe um conteúdo muito legal para vocês, né? Eu vejo que muitas pessoas aqui no canal ficam com dúvidas sobre lesões de ombro e não sabem exatamente o que fazer, né? E me perguntaram, doutor, você não tem como fazer exercício específico para uma lesão? Eu falo, olha, aquela lesão A com aquela lesão B e aquela outra lesão, elas são muito similares na sua biomecânica, na sua relação. Então vamos fazer um exercício para um contexto de lesões, que é o que eu vou fazer hoje, tá bom? Vai ser muito legal. Para poder fazer esse contexto, eu preciso explicar para vocês sobre os tipos de lesão de ombro. A gente tem lesões que são mais restritivas, lesões que fazem você perder o movimento, que o movimento fica mais limitado, mais bloqueado, e lesões que dão hipermobilidade, que dão excesso de movimento, tá? Que é o que eu escolhi para fazer o vídeo sobre hoje. Talvez no outro momento eu faça sobre as lesões restritivas também. E varia sim um pouco o tipo de exercício, o tipo de movimento, o tipo de alavanca. Não é uma variação absurda, mas varia sim, tá bom? Então eu selecionei hoje para vocês as lesões que são com mais excesso de movimento. Quais são elas, Murilo? A gente coloca aqui todas as lesões de cartilagem, tá, pessoal? Então, lesão Hill-Sachs, de Bankart, as lesões de labrum como um modo geral, todas as lesões que tiveram um trauma mecânico e tiveram luxação parcial, luxação total, a pessoa que sente insegurança no exercício de ombro, depende do exercício que faz, sente um certo falseio, tá? Então, são essas lesões, são as lesões mais com excesso de movimento. Aqui não entra tanto lesões como, por exemplo, uma capsulite, uma fibrose ou algo assim. Não entra muito nessa linha, tá bom? Ou um pós-cirúrgico, tá? Também não entra muito aqui, tá bom? Então, lesões com mais hipermobilidade. Outra coisa importante que eu preciso explicar para vocês, pessoal, é que todas as lesões de cartilagem, todas as lesões de tecido conectivo, cápsula ligamentar, que a gente chama, não necessariamente elas são cirúrgicas. Algumas são, sim, níveis muito exacerbados são, e outras não são cirúrgicas e você precisa estabilizar. O que isso quer dizer? Enquanto você faz o exercício, você fortalece, mantém o fortalecimento, joia, fica muito bom. Se você parou com muito tempo, pode que aquela posição que você colocou o húmero, então vamos dar um exemplo prático, né? Imagina que aqui é a cavidade glenoide, onde tem a cartilagem, e aqui o húmero que ele encaixou. Se isso fica bem no meio, bem certinho, não muito para lá, nem para cá, nem para lá, ele fica bem no meio, você não sente dor, você faz o movimento do braço e está tudo certo, né? Se isso frequentemente está para lá, para cá ou para lá, ele pode gerar alguma situação de dor, de insegurança, de desconforto. E quem mantém essa posição bem ajustada no centro é a musculatura do manguito. E eu vou falar muito sobre isso, porque vocês vão entender o que vocês têm que fazer para manter esse manguito bem, tá? Então, se a tua lesão ela está bem estabilizada, ela está bem certinha, você fortaleceu bem, está tudo resolvido, você não tem dor. Agora, começou a falhar alguma ponta, pode começar a bater de volta, dar desconforto, gerar travamento, limitação no ombro, ok? Acho essa em consideração geral importante para vocês. Outra coisa importante para vocês entenderem é que para isso ficar desse jeito bonito,
A escápula, então voltamos aqui para a cavidade glenoide. A glenoide faz parte da escápula, certo? Ela não é uma coisa assim, ela é uma coisa mais plana, né? Ela faz parte da escápula. Então, a posição da escápula influencia, a posição das costelas influencia, do tórax, a simetria da coluna, a posição da cervical, as relações da cervical. Então, tem muita coisa, pessoal, que vai estar conectado a esse fator. Que se você não levar em consideração, não basta eu ficar fortalecendo a glenomeral, não vai resolver fortalecer só o manguito, entendeu? Então tem que cuidar, porque a falha biomecânica que você pode ter na escápula, no tórax, nas relações, às vezes ela é bem mais relevante do que o fortalecimento e a posição da cavidade glenoide e da articulação glenomeral. Bem mais importante, tá? Então cuidado, porque os exercícios que eu vou orientar, eles estão focados em manter essa cavidade glenoide adequada, essa articulação glenomeral adequada, essa estabilização da escápula adequada. Mas você pode ter causas que levam a falha biomecânica. Você pode ter, por exemplo, uma esteatose hepática, né, um problema no fígado, que gera toda uma falha biomecânica nesse ombro e gera dor, entendeu? E não tem nada a ver com manguito. Você pode ter tido, por exemplo, um problema pulmonar na infância e dar essa repercussão. Você pode ter, por exemplo, um hipotireoidismo, né, uma disfunção da tireoide, que vai alterar a inervação da tireoide e de todo o plexo braquial na região cervical, que vai alterar o tônus dos músculos do manguito e gerar também dor e limitação. Então, mais uma vez, eu sempre volto para vocês, sempre. Precisa investigar a causa primária do teu problema. Precisa investigar o que está começando o teu problema. A causa primária, baseada nos 4 pilares, é o começo para tudo. Depois, se você fez lá, tratou a causa, tratou as sequelas, tratou os agravantes, recuperou o movimento cinético funcional, está resolvido. De novo, 4 pilares. Recuperou, está resolvido. Agora, você tem dor no ombro, aí foi lá, fez o fortalecimento, melhorou, acha que resolveu? Talvez não, talvez você só maquiou o problema e não resolveu nada, tá bom? Então tem que saber entender como está esse ombro, essa articulação, essa biomecânica, as suas relações faciais. Precisa saber como estão as relações arteriais, venosas e principalmente neurais, como eu dei o exemplo da tireoide. Você está lá com um problema de tireoide, ela altera o segmento medular cervical, que é a inervação dela. Isso vai alterar o tônus, a tensão, o estado de ativação de alguns músculos da escápula, principalmente o infraespinhoso, tá? Não o supra, o infraespinhoso. Isso é meio complexo de explicar para vocês, mas vai afetar alguns músculos. Às vezes você está lá anos e anos fortalecendo seu infraespinhoso e, na verdade, ele nem precisava disso. O problema era lá na tireoide. Vocês estão entendendo? Eu quis dar essas relações. Eu marquei aqui na minha colinha, que vocês estão vendo, para explicar um pouquinho do tônus para vocês, entendeu? Que é esse pouquinho que eu expliquei, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso explicar para vocês é a seguinte. Bom, você tratou a causa, vamos supor que seja a tireoide. Essa causa vai deixar sequelas, coisas que são derivativas do problema quando a tireoide estava lá. Tratou as sequelas biomecânicas. Vamos supor que você tinha um agravante como uma intoxicação do fígado. Um ótimo exemplo, né? Você tinha lá uma intoxicação do fígado. Tratou a intoxicação desse fígado, melhorou as sequelas desse fígado. Ótimo. Aí recuperou a posição dessa escápula, na biomecânica está perfeita do ombro e toda a região escápulo-torácica. Ótimo, perfeito. Agora é só recuperar o movimento. Recuperar os eixos de movimento que o ombro faz. Então ele faz flexão, ele faz a extensão e a hiperextensão, faz a abdução, certo? Em vários sentidos, tanto aqui na parte horizontal quanto nesse plano lateral. Faz as rotações, né? Interna e externa, no caso externa e interna, da mesma, enfim, faz as rotações. Recuperou esses movimentos todos, agora você tem que entrar com exercício. Agora você tem que entrar com exercícios que são funcionalmente úteis. Não é ficar fazendo isso aqui, ó, que ninguém usa praticamente ao longo do dia. Não é que não serve, é que não é útil. Você pode fazer para fortalecer, para ganhar atrofismo do músculo deltoide, enfim, da galera toda ali. Mas ele não é útil. Esses exercícios funcionais, úteis, biomecânicos, pensados na prática do dia a dia, vocês têm disponível no e-book de ombro. Tem o linkzinho aqui embaixo, tá? Tem um custo simbólico de R$30, para quem é meu paciente, eles ganham de graça. Então, se você quer fazer uma consulta comigo, se eu ver que seu quadro precisa de exercício, eu vou lhe dar um e-book, entendeu? Agora, se você me segue aqui online, né? É coerente que eu dei uma diferença. Então, se você quiser o e-book, isso custa R$30, tá bom? Então, para quem quer fazer exercício, para manter a função, melhorar a função, potencializar um pós-operatório, aí agora já estou falando de todas as lesões de ombro, não só as hipermóveis, que é o objetivo do vídeo de hoje, mas todas as lesões. Quem quer, tem o e-book aqui embaixo.
Agora, quem não quer e tem uma lesão hipermóvel, né, não quer investir muito, não quer fazer todo o processo, pelo menos eu vou te orientar nesse vídeo 3 exercícios que são essenciais, tá bom? Então, se você chegou até na altura desse vídeo, está entendendo ele, está gostando dele, mais uma vez eu te peço, curte o vídeo porque ajuda bastante o canal, é o mínimo que você pode fazer aqui. Se inscreve no canal, porque se você gosta desse tipo de conteúdo toda semana eu posto, né? E bora pro vídeo, tá bom? Agora eu vou fazer para vocês os 3 exercícios e vou explicar um pouquinho do junto com eles, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, vamos lá. Para fazer esses exercícios, vocês vão ter que ter um elástico. Eu sugiro que tenha uma mini band ou um daqueles sorinhos, sabe, de farmácia, tá? Mas a mini band é super baratinha, acho que as pessoas hoje em dia têm acesso a ter. E eu recomendo que você tenha um pezinho de pelo menos uns 2 quilos, tá? Depois você vai aumentando, se você tem mais idade, você pode pegar uma coisa mais leve. Eu vou trazer para vocês exercícios diferentes do que tem no e-book, tá? Alternativas para que tem lá dentro e também uma coisa diferente que vocês veem na internet, tá bom? E eu vou explicar para vocês uma situação. Para as pessoas que têm uma lesão com hipermobilidade, com excesso de movimento, há uma natureza de que isso leve um número anterior, em rotação interna, como se ele fosse cair no sentido do abdômen, então nesse sentido anterior, então anterior em rotação interna. Numa posição que a hiperextensão do ombro piora. Então a gente tem que evitar esses vetores, a gente tem que evitar a rotação interna e evitar a hiperextensão. Automaticamente, se a gente levar para o sentido oposto, ou seja, a flexão, ok? A flexão, ok? E a rotação externa. Só que vocês vão entender como que eu faço essa rotação externa para ela ser mais benéfica, tá bom? Então vocês vão pegar a mini bench, colocar um pouco acima, ó, ver se conseguem ver, um pouco acima do cotovelo, na altura do antebraço. A posição das mãos aqui, pessoal, da palma da mão não muda muito, tá? Isso aqui vai só trabalhar em relação ao cotovelo, então para deixar ela assim, eu deixo assim até para não atrapalhar no vídeo, tá? O primeiro exercício, ó, junta um pouco as escápulas para trás, sem exagero, só junta um pouco para trás, afasta elas das tuas orelhas, então elas estão para baixo e para trás, e traz próximo de 90 graus, não precisa ser lá em cima, próximo, né? Mais ou menos na altura do ombro, aqui assim, ó, olha lá, ok? Nessa posição. Nessa posição que você está aqui, o primeiro exercício é muito simples, ó. Você solta o ar e faz uma abdução, ó. Leva lá atrás. E aí pode fazer do outro lado, ó. E volta. Solta. Volta. Qual que é a vantagem desse exercício? Quando eu estou fazendo com um lado, o outro lado, os rotadores externos estão em isometria, evitando que esse número ele vá adiante, que ele vá numa posição disfuncional. Então é até mais benéfico para quem está segurando do que quem está fazendo. Quando você está fazendo, quem está fazendo o movimento, não necessariamente o manguito, ele está estabilizando, ele não está fazendo, ele está estabilizando. Quem mais está fazendo é a própria movimentação da escápula, os romboides, o trapézio, enfim, essa galera toda ali. Então é um exercício muito seguro, com uma pequena tensão e rotação externa. E você pode começar bem embaixo aqui e depois subir um pouco mais. Jogar aqui em cima, ó. Ok? Vai ter um estímulo diferente? Vai, porque se eu for aqui, ó, e soltar, ó, ele gira internamente, ó. Ele gira internamente. Então eu estou evitando a rotação interna, porém fazendo um movimento que estabiliza em rotação externa. Não é movimentando em rotação externa, que é o que muitos fazem. É estabilizando. É diferente. Ok? Bom, esse aqui tem um monte de explicação, mas vamos para o próximo exercício. O próximo exercício na altura do punho, ok? Aqui talvez no vídeo corte um pouquinho, mas eu estou com as mãos na altura do meu joelho. Você vai da mesma forma posicionar as escápulas para baixo e para trás, fazer uma força no elástico, ó, uma força no elástico, mantém essa força, não pode mexer nessa força. E agora, com essa posição, você inclina seu tronco mais ou menos ali uns 20 a 30 graus. Nessa posição, vocês viram que eu cheguei mais perto no vídeo? Aí, inclinado, com a ativação das escápulas, solta o ar e eleva os braços, ó. E volta. Puxa o ar, solta o ar e vai. Puxou. Vai. Ok? É muito importante nesse exercício, eu vou ficar um pouco de lado para vocês verem, você está um pouco inclinado para que quando o braço suba, ele fique perpendicular ao tronco. Vai e volta, ó. Vai e volta. Essa inclinação, ela vai fazer toda uma ativação das fibras inferiores do trapézio, que vai fazer com que essa escápula evite de ir num tilt anterior. Então, a posição do tronco nesse exercício é o ponto mais importante.
É uma flexão de ombro, mas que tem uma inclinação. E já com elástico, ativação da musculatura escapular. É um baita do exercício, tá? É um baita do exercício. Bom, e agora vamos para o segundo exercício. Esse, pessoal, você pode usar o elástico se você quiser para manter o padrão de rotação externa, mas também se você quiser fazer livre não tem problema nenhum, tá bom? Aí vocês vão utilizar o pezinho. Então eu vou fazer só com o ombro direito para vocês verem, tá bom? Aqui o que acontece, ó, você vai manter o elástico, eu recomendo que faça com ele, tá? Mas tem pessoas que vão ter dificuldade na coordenação, no equilíbrio, então tá com um pouco, no primeiro momento não faz, tá? Fica a teu critério. Então, ó, colocou mais ou menos na altura de 90 graus, pode até ser um pouquinho mais baixo, não tem problema nenhum. Mantém aquela ativação mínima, esse braço que está sem o peso vai ficar estático e esse vai fazer o movimento. E aí uma simples flexão, ó, vai lá em cima o máximo que você pode, ó, estabilizou o cotovelo e volta, tá? De novo lá em cima e volta. Pode até vir bem baixo, não tem problema, ó. Vai lá em cima e volta. Perceba que vai em linha reta, ó. Palma da mão está virada para mim, vai em linha reta e volta. Gente, vocês têm que fazer para perceber o quanto que isso força o ombro, tá? Bem mais do que vocês imaginam, bem mais. Qual que é a vantagem de fazer com o elástico todo? Quando você está aqui e faz esse movimento, você entende que em cada ângulo de flexão, aqui ó, aqui está um ângulo, outro ângulo, outro ângulo, cada ângulo, lá dentro, o estímulo para os rotadores externos, os músculos como o supraespinhoso, que também trabalha um pouquinho da rotação externa, mas mais é a abdução, o infraespinhoso, o redondo maior, o redondo menor, toda essa galera ali, eles estão pré-ativos, porém você está mudando o ângulo. Na hora que você muda esse ângulo deles, você estimula eles diferente. Diferente do primeiro exercício, que eles estavam parados e quem estava movendo basicamente era a escápula. São exercícios extremamente diferentes, tá bom? Então você tem que usar um pouco mais a cabeça, entender um pouco mais de biomecânica, de anatomia e criar os exercícios. Você que é personal, você que é profissional da área da saúde, você tem que criar baseado em conhecimento técnico-científico. E se você é leigo e não sabe como fazer, tá aqui os 3 exercícios, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de compartilhar com a família e até o próximo vídeo. Valeu!